Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo nessa área há 13 anos. E o meu projeto aqui neste canal, o meu intuito, o meu objetivo é levar conhecimento prático para que advogados atuem com segurança na área criminal e entendam exatamente o que fazer e quando fazer em cada ato processual, em cada momento que for atuar. Nós sabemos que as faculdades, as instituições de ensino, como também as pós-graduações, não sou contra elas, mas a verdade é que elas não te preparam para a vida real, para a prática. E os livros, eles são importantes instrumentos, né, de estudo. Só que chega em um ponto muito prático que o livro não consegue adentrar especificadamente a uma situação pontual. Então, para isso, eu tenho esse canal aqui com esse intuito de levar conhecimento prático para os advogados que já atuam no criminal, querem migrar de outra área para começar a rentabilizar e ter uma boa remuneração financeira dentro da advocacia, porque dentro da área criminal você recebe o seu dinheiro imediato, fechou o contrato, recebeu, não precisa ficar esperando só no final se der certo, não, criminal, assinou o contrato, dinheiro na hora. Então, para os advogados que querem uma oportunidade, uma área rentável da advocacia, para os advogados que já atuam na área criminal, mas querem entender melhor como é que funciona, você que está começando é uma grande oportunidade também para começar na advocacia já ganhando, então serve para esses advogados, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve agora, tá? Clica aí no botão, já se inscreve, ativa as notificações e toda terça e quinta tem uma aula nova aqui para vocês, tá? Toda terça e quinta tem uma aula nova para que vocês possam entender essa área criminal e possam, a partir do estudo aqui, se aprofundar, tá bom? Também vou pedir para você, deixa o like no vídeo, tá? Se você gosta da aula, gosta aqui dos meus conteúdos, deixa o like, porque o like, o YouTube entende que essa aula é relevante e vai entregar para mais e mais inscritos, alunos, advogados que querem entender a prática da área criminal. Então, por favor, contribua comigo aqui. Esse é o pedágio que você paga por estar aqui. É só dar o like, tá? Dá o joinha aí antes da gente iniciar. E antes de mais nada, eu quero conversar com vocês, já antecipando o tema, que é a precificação de honorários. Eu sei que isso é uma pedra no sapato de muitos advogados, não só na área criminal, em todas as áreas, e hoje é que eu vou me limitar na área criminal, porque é a área que eu atuo, que eu ensino aqui, mas é a pedra no sapato de muitos advogados. Há muita indecisão, há muito medo, há uma série de situações e sentimentos que o advogado tem na hora de precificar os honorários. E hoje eu quero descer ali a fundo nesse tema, eu quero pegar nessa dor do advogado e quero explicar um pouco como é que eu faço a precificação aqui, os cuidados que você deve tomar e tudo que é importante relacionado a esse tema. Vamos para o nosso mapa mental para começar, como de costume. Eu vou trocar a tela aqui. Vamos começar com o nosso mapa mental e eu já separei em tópicos o que a gente vai conversar hoje na nossa aula, tá bom? Não esquece, deixa o like. Pessoal, aqui eu preparei alguns tópicos pontuais para que a gente possa entender e analisar um pouco melhor essa questão da precificação de honorários, tá? Quem é meu aluno na academia, eu sou idealizador também da Academia Criminalistas de Elite, tá? Que é a minha comunidade. Lá tem uma comunidade onde os membros podem tirar dúvidas dentro da área criminal quando pegarem um caso, ou comigo, ou com outro advogado mais experiente, que lá tem vários colegas que fazem parte da comunidade. Também tem aulas gravadas, então eu sou idealizador da Academia Criminalista de Elite. Dentro da academia, inclusive, eu conto com uma aula específica dessa porque é importante saber precificar. O alerta que eu faço aqui é, se você estiver precificando de maneira errada, você acha que está lucrando, mas na verdade não está lucrando nada, você está trabalhando para pagar. Você vai ver que você vai trabalhar e as coisas não andam, tá? Então vamos ao nosso primeiro tema aqui. Primeira situação que o advogado enfrenta muito é o medo de cobrar e perder o cliente. Às vezes você está numa escassez de cliente, tá? Não tem muito cliente batendo na sua porta e aqueles poucos que batem a sua porta tentando ali
procurar um advogado e você obviamente quer ser contratado, você acaba diminuindo os valores que você vai cobrar por medo de perder o cliente. Você já sentiu essa sensação? Putz, eu não sei, não posso cobrar muito, porque se eu cobrar muito, o cliente não vai querer fechar comigo. E aí? Você já sentiu, já teve sentimento? Se você já teve sentimento ou tem, comenta aqui. Tá? Vamos fazer essa troca? Comenta aqui, deixa nos comentários. O que você sentiu? Você tem esse medo de cobrar e acabar perdendo o cliente? Isso é algo recorrente, não é isolado seu se você tem esse sentimento. Se você não tem, ótimo, maravilha. Mas a maioria dos advogados tem. Eu tive quando eu iniciei. Eu tinha medo de cobrar porque eu achava que se eu cobrar muito alto eu vou perder o cliente. Eu já não tenho cliente. Então eu vou perder os poucos que eu tenho e aí eu me submetia a cobrar bem barato para fechar com aquele cliente, né? Sob o risco talvez de cobrar muito alto e ele não fechar comigo. Mas eu quero que você entenda, você que está aqui vendo essa aula, que você não deve ter medo de precificar os seus honorários e cobrar o valor justo. Mas professor, e se eu cobrar alto e depois o cliente acabar indo embora? Como é que eu tiro esse medo? Como é que eu posso contornar essa situação de às vezes cobrar muito alto e o cliente não querer fechar comigo? Bom, eu vou te apresentar algumas situações aqui que você precisa entender, tá? Vai muito, pessoal, quando vocês forem atender, vai muito da apresentação do seu trabalho, tá? Apresentação do seu trabalho e o tipo de cliente que você atende. Com relação à apresentação do seu trabalho, o que vai acontecer? Quando o cliente chega até o seu escritório, ele tem que ver valor no que você vai entregar para ele. E quando eu falo em valor, não é sentar na frente do cliente e falar que você absolveu 10, que você conseguiu a diminuição de pena para 20, que você é o melhor advogado da cidade, isso e aquilo. Isso parece algo, vamos dizer, mentiroso. O cliente não gosta disso. Alguns gostam, mas não é o cliente ideal. Quando eu digo em apresentação do seu trabalho, é desde o atendimento. E não precisa ter um escritório imponente. O professor quer dizer que se eu tenho um escritório mais simples, eu não vou conseguir chegar? Não, você pode chegar. O que os clientes gostam? Né? Quando chegam no escritório, é algo que desperta o interesse deles. E muitas das vezes, eu consigo fechar uns honorários maiores do que os meus concorrentes. E mesmo assim, os clientes fecham comigo. Por que isso acontece? Porque eu faço uma boa apresentação do meu trabalho. O que a maioria dos advogados faz quando vai fazer um atendimento? É aquele atendimento simplório, não explica muito, mas se gaba de ser um excelente advogado, que absolveu 10, diminuiu a pena de 20, do que de fato falar sobre o fato e fazer um atendimento efetivo. Então tudo começa pelo ambiente que você vai atender. E aí quando eu falo que você não precisa ter um escritório imponente, chique, meu Deus, maravilhoso, por quê? Eu no começo eu tinha um escritório que era bem simplesinho. Na minha época, quando eu comecei em 2011, não tinha coworking. Hoje você pode alugar por hora, tem uma secretária lá à sua disposição para receber o seu cliente, esperar um pouquinho e depois mandar para a sala de reunião. Então, você hoje tem essa possibilidade, assim como você tem acesso às redes sociais, a cursos práticos, hoje também tem essa possibilidade de atendimento. Então você pode chegar antes do seu cliente, combinar, por exemplo, 2h20, chega lá 2 horas, prepara tudo, vai para a sala de reunião, quando ele chegar, tem alguém para receber e vai levar ele lá dentro depois para ser atendido. Você tem essa possibilidade. Primeiro, fato 1, né? Fato 2 é a sua apresentação, a sua postura enquanto advogado. Tem muito colega que vai afoito, desespera, fala rápido, tropeça nas palavras na hora de fazer um atendimento. E você tem que ter toda a calma do mundo. É claro que você pegar um coworking ali, você tem uma hora certa, né? Você tem 1 hora para atender, você não pode enrolar muito. Mas também não precisa estar afoito. Aquele que fica afoito, preocupado, parece que é a primeira vez que vai fazer, tá nervoso, sabe? Opa, e isso aos olhos do cliente não soa legal. Parece que é a primeira vez que está fazendo. Ninguém quer pegar. Você vai operar o coração com um médico que é a primeira vez que ele opera sozinho, você não vai querer. Se ele está afoito, se ele está nervoso, se ele não sabe o que ele... Você não vai querer esse médico. O advogado também. Então o primeiro ponto é esse atendimento com uma postura adequada. Né? Ombros, peito aberto,
olhar sempre olhando nos olhos do seu cliente. Eu tinha uma mania antes, Mário, de falar com o cliente e olhar para a mesa, falar com o cliente e olhar para a mesa. Parece que eu estou negando ou mentindo. Então, a todo tempo eu olho para o meu cliente com uma postura bem... Não fico assim também, parecendo louco, né? Mas eu olho nos olhos dele profundamente, eu explico. E o ponto 2, tá? Primeiro ponto, linguagem, tá? Não fica assim, não. Peito aberto, né? Olha nos olhos do seu cliente. Segundo ponto, faça uma apresentação. Procure um coworking ou tenha na estrutura da onde você atende uma televisão. E faça um atendimento. Por quê? Esse atendimento, ele vai mostrar um passo a passo para o seu cliente do que pode acontecer no processo, do que vai acontecer, do que ele vai fazer. Essa apresentação visual, às vezes abrir o processo na frente do cliente, se for processo digital, hoje quase 100% tá. Fazer também uma apresentação explicando todo o procedimento em uma tela, passo a passo, sanando todas as dúvidas do cliente. Estudar todo o processo para qualquer dúvida que vier, você saber o que você vai responder. Explicar tudo, agregar muito valor para no final você passar o valor de honorários que você vai cobrar. Tá? Por exemplo, fazer a apresentação, agregar, olha, aqui a gente tem um costume de fazer o atendimento até a sentença, então nós vamos orientar até a forma como ele vai se vestir, falar, se portar, para quem ele vai olhar. A linguagem corporal é muito importante dentro de uma sala de audiência para convencer o julgador que o que ele está falando ou ele vai apresentar é verdade. Se ele olha para baixo ou para o lado, por exemplo, ele está passando, né, uma linguagem que ele está mentindo ou ele não tem certeza sobre o que ele está falando. Então isso é muito importante para que a gente vença um processo. Uma atualização jurisprudencial sobre o caso, a depender do juiz que caia, a gente já sabe pela nossa experiência mais ou menos como o juiz vai levar e a gente sabe como contornar a situação a depender do magistrado que cair pela experiência que nós temos. E aí a gente faz todo o processo, inclusive deixando aberto ele para eventual recurso, caso seja necessário, e venha uma sentença condenatória desfavorável. E nosso telefone também fica disponível para vocês de segunda a sexta, né, no horário comercial. Eventualmente fim de semana, se tiver qualquer tipo de problema, também vou dar meu número pessoal. Quer me ligar, quer tirar dúvida, pode mandar. Eu vou estar à disposição para responder todas as dúvidas de vocês. E vou lutar até o fim para soltar ele. Por exemplo, tem a dona Maria, que é mãe do cliente. Ela está chorando copiosamente. Então você vai falar para ela: dona Maria, eu não posso prometer que eu vou soltar o seu filho. Porque ele pode ser solto, pode não ser solto. O que eu prometo para a senhora é que eu vou me empenhar. Eu vou fazer das tripas coração para poder soltar o seu filho. Claro, não depende de mim, mas eu vou lutar até o fim para tirar ele lá e colocar nos braços da senhora. Para a senhora poder abraçar ele, passar um tempo com o teu filho. Sabe como isso é impactante? Tudo isso agrega. E se ela for um advogado simplão que faz o comum, que todo mundo faz, e com você adotando esse procedimento, obviamente, se você cobrar um pouco mais, ela vai optar por você por conta dessa proximidade, se atingiu a dor dela, que vai resolver. Entende? Então, mostrar na tela também entendimentos recentes sobre o caso que você vai tentar aplicar, uma linha ali, para agregar muito com esse cliente. E aí, obviamente, quando você agrega isso, você não precisa ter medo de cobrar. Medo de cobrar você tem que ter quando você não faz uma apresentação boa do seu trabalho, de fato. Você vai, por exemplo, quando você vai numa concessionária arrumar o seu carro, obviamente você espera o quê? Que a concessionária vai cobrar bastante de você. Por quê? Porque é a concessionária, né, autorizada da marca do veículo. Quando você leva no seu Zé lá da esquina, você espera o quê? Que ele cobre menos, porque é o seu Zé, tá na esquina, é pequenininho. Agora, se ele cobrar a mesma coisa da concessionária, ele vai morrer de fome. Porque não condiz com a estrutura dele bem simplinha, ele cobrar a mesma coisa que a concessionária. E a mesma coisa com o seu escritório. Se você não faz uma boa apresentação, o que justifica, por exemplo, o cliente entregar 20 mil na sua mão para você fazer uma defesa e o cliente nem te conhece? Nem sabe o que você fez, de onde você veio, sabe nada. O que justifica entregar 20 mil na sua mão? Você acha que ele vai confiar 20 mil na sua mão? 30, 40 para fazer uma defesa? Então isso você também precisa entender. O valor de percepção que você tem que entregar para o seu cliente na hora de precificar os honorários. E, por mais que você faça isso, eu sou bem coerente com as coisas, tem alguns tipos de cliente que procuram apenas preço, não estão nem aí com o resultado do processo. Querem encontrar alguém que cobre barato só para fazer uma defesa,
Não importa se vai ser absolvido, se vai ser condenado, querem só alguém para fazer a defesa. Se vai ser bem feito ou não, não interessa. Eles só querem entregar lá. Então esse tipo de cliente você tem que fugir, porque ele só procura preço, ele não quer qualidade. É a mesma coisa dele precisar de uma cirurgia do coração, ele vai no médico mais barato, não o que pode salvar a vida dele. Esse tipo de cliente, não se lamente se ele for embora. É um livramento. É como minha mãe, ela é evangélica, ela vai muito na igreja, então ela sempre tem essa palavra que ela fala, eu vou transmitir para vocês. É um livramento de Deus, tá? Porque esse tipo de cliente só quer preço. E aí, quando ele chega para você com preço, se você cobra um pouco mais alto, ele sai fora, porque você é o barateiro. Ele está procurando alguém com preço. O dia que você cobrar um pouquinho mais, ele não quer mais você. E não é o tipo de cliente que você tem que trabalhar, porque você não vai escalar na advocacia com esse tipo de cliente. Tá bom? Bom, dito essa parte de meio de cobrar, eu também devo alertá-los que o valor dos honorários pode variar. Faltou um R aqui, ó. Pode variar de acordo com o tempo de atuação, tá? É claro que quando você vai criando mais experiência, você vai cobrando um valor maior de honorários, tá? Quando você está no início, você vai cobrar um pouco menos, mas sem medo de cobrar para perder o cliente, tá? E o que eu diria para você fazer? Você precisa calcular o custo fixo para entender quanto vale a sua hora. Imagina só que você tem na estrutura, sei lá, vamos pegar a calculadora aqui. Você tem, deixa eu abrir a calculadora do computador aqui para a gente fazer um cálculo rápido. Se você, vamos dizer que você aluga um coworking aí, tá? Uma baia lá e fica algumas horas de reunião disponível. Vamos dizer que você paga R$1.000 no coworking, perfeito? Você tem que ter esses valores, tá? Vamos dizer que a ida e volta, você vai e volta todo dia do escritório. Parece maluco que eu vou falar, mas você tem que pôr na ponta do lápis também. Vamos dizer que a ida e a volta lá do coworking, quando você vai, você gasta 5 km para ir e 5 para voltar, dá 10 km por dia. Vamos dizer que você vai 4 vezes na semana no coworking, vezes 4 dá 40 km, e são 4 semanas, vezes 4 dá 4 semanas. Então você anda 160 km por mês só indo e voltando do coworking, tá? Se você, vamos dizer que seu carro faz 10 km com litro, você vai precisar de 16 litros de gasolina vezes 16 vezes vamos colocar o preço da gasolina 5,80, vai, na sua cidade for mais, você vai gastar mais em torno de R$100 por mês de gasolina, deu 92,80. Se você somar com 1.000, né, deu isso aí, ó, 1.092,80. Vamos imaginar ali que você tem alimentação, sei lá, todo dia à tarde você come alguma coisa, né, aí no seu escritório, né, você leva mais 300, sei lá, papel, essas coisas. Vamos dizer que seu custo ali seja 1.500 por mês, certo? 1.500 por mês. Se você quer ter um honorário, né, você quer receber por mês R$3.000, você sabe que você tem que cobrar ali, cada ação que entrar, pelo menos R$4.000. Porque 4,5, se abate suas despesas, sobra 3.000 por mês. É uma margem boa para trabalhar. Então, eu diria, isso num custo baixo, né? Se você, por exemplo, tem um custo de 5.000, eu tenho meu custo mensal aqui no escritório gira em torno de 15. Eu tenho que ir com o pessoal, folha, etc., imposto, tudo mais. Então, por exemplo, se eu giro em torno de 15.000 por mês para manter o meu escritório, né, considerando o lucro do sócio, eu tenho que cobrar pelo menos 20 em cada processo que eu cobrar. Se eu cobrar menos de 20 para mim, é tempo perdido. A minha hora vale muito. E aí tudo vai depender do momento em que você está, o custo, né, o que você precisa arrecadar. Tudo é matemática. Se você, no início, é bom você cortar custo. O meu custo é uma loucura, R$15.000 é muito dinheiro, tá? Mas hoje, com 13 anos, eu estou nessa estrutura, tá? Então eu tento arrecadar pelo menos 2 ou 3 vezes a mais o meu custo mensal todo mês, tá? E aí o que eu faço? Eu sempre faço esse cálculo. Se você hoje tem uma despesa de 3.000, eu acho que você até, vamos dizer, uma despesa abaixo até 3.000, você pode cobrar 3 vezes o seu custo. Isso é eu que estou fazendo, tá? É o meu método dentro da academia Criminalística Elite, eu faço isso. Até 3.000 para fazer um processo, eu acho que você poderia cobrar até 3.000 no mínimo
duas vezes a sua despesa, vai, 6 mil até 3, 9 mil. Se você tem uma despesa, sei lá, de entre 3 e 5 mil, você pode, perdão, até 3 mil de despesa cobre 3 vezes o seu custo. Tenta fechar assim. Se você tem uma despesa acima entre 3 e 5 mil reais, cobra no mínimo o dobro. Então seria 6 mil ou 10 mil para fazer uma ação. E acima de 5 mil, tenta fazer uma proporção de 1,5, quase 2. Né? 2 vezes o seu custo. Depende muito do volume de clientes que você atende também. Mas nunca cobre abaixo do seu custo. Tá? Aqui eu coloquei um custo só de escritório, mas você tem sua vida aí também, né? Tem água, luz, você tem que viver, se tiver filho, tem que pagar aluguel ou financiamento de carro, enfim. Você tem que embutir tudo isso aí no seu custo, não só do escritório, mas seu custo de vida também. E aí eu cobraria, no mínimo, o meu custo de vida em um processo. No mínimo. Para você se manter, né? Se você cobrar menos do que seu custo de vida, você está trabalhando de graça. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. É claro, se tiver um custo de vida de 20 mil reais, é muito. Né? Eu não sei o momento da sua advocacia. Você está fechando contrato de 40, 50, ok. Se você não está nesse patamar de conseguir cobrar pelo menos 10 mil em um processo para defender o seu cliente, o seu custo tem que estar no máximo em 5 mil, o seu custo de vida. Contando escritório e tudo, tem que estar no máximo 5 para você cobrar 10. Sabe? Então tudo é uma avaliação que você precisa fazer. E eu também calcularia o custo com o processo em si. Ah, professor, custa eu vou sentar mentalmente e vou... Imagina você pega uma execução penal por 3 mil reais, o presídio fica a 20 km do seu escritório, 20 para ir, 20 para voltar, dá 40 km. Se você vai precisar ir 4 ou 5 vezes no mês, talvez você está tirando dos seus 3 mil quase, sei lá, mais de 50% para pagar gasolina. Ainda mais se você comprometer a pegar uma execução inteira. Então, calcular o custo com o processo, né, de acordo com o processo que você vai pegar, também é muito importante. O que você vai gastar com esse processo? Ah, quantas audiências vai ter? Qual a distância? Quanto você vai gastar com isso? Tem estacionamento? Tem que calcular tudo. Parece, mano, maluco, né? Parece doido. Mas você tem que calcular os mínimos detalhes, tudo que você vai gastar com o processo também. Além do seu custo fixo, você vai gastar com o processo para embutir dentro de um processo. E aí você deve estar pensando, tá bom, professor, ouvi tudo isso, legal, vou aplicar. Mas eu tenho dúvida de precificação. Quanto eu devo cobrar em cada processo? Vai depender da apresentação do tempo de atuação que você tem. Mas eu aconselho a você olhar para a tabela do AB. A tabela do AB é mais ou menos uma média de mercado. Se você está cobrando abaixo da OAB, da tabela do AB, você está cobrando abaixo da tabela de mercado, abaixo da média. Não vamos ser hipócritas, né? Que 100% dos advogados ganham bem. De 100%, eu diria ali que, vamos ver, de 100% dos advogados, de 10 a 15% está faturando bem. O resto não está tão bem. Mas porque tem uma série de situações que você precisa entender. Até por isso eu fundei a Academia Criminais de Elite, tá? Até por isso, para você sair desse grande manada que não ganha bem, tá? Mas tudo isso, né, para te dizer que a tabela da OAB é a média. Tá entregue para você a tabela do OAB. Você pode entrar na seccional onde você está inscrito aí, né, seccional do seu estado, baixa a tabela do OAB lá na parte criminal e olha com atenção. Cobra aquilo lá, não tenha medo. Se tiver na dúvida quanto cobrar, aquilo é o mínimo. Se você quiser depois, com o tempo, cobrar o dobro, o triplo, 4 vezes mais que a tabela do OAB, ok, mas o mínimo tem que ser o da tabela do OAB. Se você cobrar abaixo da tabela do OAB, você está desvalorizando o seu trabalho. Além também de processo ético, enfim, infração ética. Mas a verdade é, professor, mas a tabela do OAB é muito alta para mim. Tá doido, lá é um valor que eu não consigo... Para com essa crença limitante, com esse medo. A partir do momento que você abandonar esse medo de cobrar, você vai ver que as coisas vão fluir para você. Então não tenha medo, tá? Não tenha medo de cobrar. Não pensa que cobrando a tabela OAB o cliente não vai. Já começa por você. Se você já fica mentalizando e falando que o cliente não vai fechar com você, o cliente não vai fechar de fato. Não vai fechar. Você já está mentalizando e falando isso e verbalizando isso. O cliente não vai fechar mesmo. Tem que partir de você. Olha para a tabela do OAB, é isso. Eu vou fazer uma excelente apresentação, tá? Eu vou fazer uma excelente apresentação e a partir dessa apresentação o cliente vai fechar comigo. Eu vou ser referência, eu vou fazer um bom trabalho, eu vou atuar
mas eu vou cobrar a tabela do AB no mínimo, não vou cobrar abaixo. E não tenha medo. Ah, professor, essa tabela viajou, não tem como cobrar tudo. Não cobre menos que a tabela do AB. Não cobre menos que a tabela do AB. Senão você vai desvalorizar a sua hora e o seu trabalho. Não pensa que, se eu cobrar a tabela do AB, o cliente vai embora. Não. Para com esse medo, com essa crença limitante. Pensa que você vai fazer um bom trabalho, o cliente vai fechar com você, você vai agregar muito valor aos seus honorários e vai conseguir fechar o contrato. Não fica pensando em cobrar menos da tabela do AB e não fica com medo. Combinado nosso? Tá? E por último, uma dica que eu dou também é a questão de precificar por ato e não o processo todo. Infelizmente eu vejo colegas se amarrando a um processo. Ah, quanto que é, doutor? É 15 mil, a gente fala processo todo. Todo mesmo. Todo. Aí vai apelação, vai habeas corpus, vai revogação, vai um monte de coisa por 15 mil. Se você contar o tempo que você vai ficar atrelado a esse processo, tudo que você vai fazer, 15 mil em um processo para fazer tudo é muito pouco. Você está trabalhando de graça. Essa é a verdade. Então pense em precificar por ato. Então você vai fazer o flagrante com a custódia, no mínimo 3 a 4 mil reais. Olha lá a tabela do AB. Ah, quanto você cobra? 15 mil, mas é para fazer o processo, até a sentença. Caso seja preciso recurso de apelação, aí novos honorários devem ser pactuados. Tá? Aí você vai pactuar novos honorários. Ah, eu preciso fazer um habeas corpus e um... Né, o juiz cometeu flagrante preventivo na custódia, vamos fazer o pedido de revogação e habeas corpus. Vou cobrar 10 mil para fazer os dois, 15 mil para fazer os dois. Mas não caia na besteira de pegar um processo porteira fechada. Ah, me paga 20 mil, vou fazer tudo, até Brasília. Você vai estar trabalhando de graça. A não ser que você cobre 50 mil, aí beleza. Mas você cobrar 15, 20 para fazer um processo inteiro, independente do momento que você esteja, inclusive recurso especial extraordinário, habeas corpus, tá trabalhando de graça. Faz por ato, explica certinho. Fala, olha, se eu tiver que cobrar processo inteiro vai ser muito maior, então vamos cobrar por ato, eu faço isso e explica a situação. Melhor do que você cobrar porteira fechada, processo inteiro, muito grande, muitos anos vinculado a esse processo e no final você está pagando para trabalhar. Então não pague para trabalhar. Seja estratégico na precificação dos seus honorários. Se você agir dessa maneira, você vai ver como você vai começar a alavancar a sua advocacia. Tá? Pensa em cada ponto que eu falei na nossa aula hoje, que vai ser muito importante para você precificar. Pessoal, vou encerrar por aqui a nossa aula de precificação de honorários. Eu espero profundamente que você tenha gostado do conteúdo e deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Mais pra frente a gente vai abrir a nova turma da Academia Criminalista de Elite, se você estiver interessado em entrar, saber a prática, ter aulas ao vivo comigo, acessar nossa comunidade no WhatsApp. Em breve, a gente vai ter a abertura da nova turma, tá bom? Bom, deixa o like aí, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí também, eu vou ler um por um depois da aula, eu comento. Me sigam também lá no Instagram, tá? Eu tô presente no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, todas as redes sociais. Então, os links estão abaixo aqui na descrição, você pode clicar. Se você quiser me achar lá no Instagram, sabe a letra O? Então, Mário Guarnieri, tudo junto. Então, o artigo definido, Mário Guarnieri, meu sobrenome aqui no que está no canal. Digita tudo junto, você vai me achar lá no Instagram, beleza? Pessoal, vou ficar por aqui, deixa o like aí, compartilha essa aula aqui com o advogado criminalista que precisa entender a precificação de honorários e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Vou encerrar por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Lembrando que eu tô aqui toda terça e quinta, tá? Aula nova toda terça e quinta. Fui!